E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Telzinho Trader. Pessoal, primeiramente agradecer a presença de vocês, sejam todos bem-vindos. Para você que está chegando agora, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que precisa aprender o mercado e deixe aí seu comentário de dúvidas, beleza? Para ajudar a gente. Para você que já é inscrito, aquela mesma moralzinha, né? Deixe seu like, compartilhe o vídeo e deixe seu comentário também. Beleza? Pessoal, a aula de hoje eu vou falar sobre pivô de alta, pivô de baixa. É basicamente a mesma continuação das aulas passadas. Para você que está chegando agora, não viu as aulas passadas, vou deixar o link aqui. Vai lá, confere todas as aulas para você chegar nessa. Beleza? Tenho certeza que você vai entender. Bom pessoal, a aula passada eu falei sobre a relevância de suporte e resistência. Hoje eu vou falar sobre pivô de alta e pivô de baixa. É um setup que tem muita gente que gosta de operar esse tipo de setup. Se sente mais confortável e porque também gosta, né? É um setup, pessoal, que você precisa ter paciência e precisa ter uma boa leitura do mercado, tá? É um setup, você entendendo esse setup, dá para você fazer muita grana, tranquilo, beleza? Eu vou mostrar para vocês como que é um pivô de alta. O pivô de alta vai acontecer geralmente quando o mercado está numa tendência de baixa, tá pessoal? Então seria mais ou menos isso aqui, tá? Então, aqui é um pivô de alta que aconteceu. Aonde aconteceu esse pivô de alta? Quando ele rompeu esse topo. Aqui aconteceu o pivô de alta. Então, aqui vai ficar a sua entrada. E aqui vai ficar o seu stop. Ou nesse fundo também. Vai depender do seu gerenciamento de risco, beleza? Então o que acontece? O pivô de alta, ele acontece geralmente quando o mercado está numa tendência de baixa e ele chega num preço importante, onde os compradores vão ter aquela força absurda e vão jogar esse preço para cima com uma velocidade louca. Então o que acontece? Para você entender que isso aqui vai formar um pivô de alta, quando ele começa a vir nessa pressão de compra e você percebe que ele vai vir para romper esse topo. Então aqui que você vai armar a sua entrada. Beleza, pessoal? A única coisa que você precisa saber é você estar entendendo a leitura que está acontecendo no mercado. Basicamente isso. Tem que estar bem atento, porque às vezes quando acontece é bem rápido. Só que geralmente esses pivôs de alta, pessoal, é mais assim, mais certeza em tempos maiores, tá? São melhor para você identificar esses pivôs de alta. Tempo menor faz aqueles mini pivôs, né? Então não é assim tão, vamos dizer assim, tão confiante, igual um tempo maior, tá? Então, é um setup que dá para ganhar muito dinheiro. Só que tem que ter aquela paciência, né? De esperar. Vai ser assim de uma hora para outra. Ele vai acontecer ao longo que o mercado for trabalhando. E aí por isso que eu estou falando, você tem que estar com a leitura bem atenta para você poder pegar esse tipo de movimento. Então, vocês lembram a aula passada que eu falei sobre o suporte? Isso acontece também em cima de suporte. Até a aula passada a gente fez ainda eu falei que ia explicar nessa aula para vocês, né? Então o que acontece? Deixa eu pôr o suporte mais próximo aqui. Então, ele bateu em cima do suporte, não rompeu e pegou aquela pressão de compra absurda. Rapidamente você vai entender que vai armar um pivô de alta. E aí aonde aconteceu esse pivô de alta, rompendo o topo, certo? Então, pessoal, geralmente esses pivôs vão acontecer próximo de um preço importante.
ou de um fundo, né, que foi rompido, testado, e ele volta para aquela pressão que rompe fundo e testa topo, né? Só que dessa vez ele veio para buscar o pivô mesmo. Beleza, pessoal? Deu para entender aí o que é um pivô de alta? Então ele acontece quando o mercado está numa tendência de baixa e dá essa reversão de tendência, onde ele está mostrando que o mercado está mudando de comportamento, né? Saindo de uma tendência de baixa e indo para uma tendência de alta. Beleza? Então aqui quando ele espicha bem e quando os vendedores tentam entrar de novo, basicamente ele dá só um respiro, uma pausa e volta a subir de novo, né? É uma tendência topíssima, mas tem que estar bem atento para poder pegar ela. Agora eu vou explicar para vocês sobre o pivô de baixa, beleza pura? O pivô de baixa, pessoal, acontece quando o mercado está numa tendência de alta. Por exemplo aqui, ó. Certo? Então o que aconteceu aqui? A mesma coisa de um pivô de alta, só que aqui estamos num pivô de baixa. Aonde que acionou esse pivô de baixa? Nesse fundo foi acionado o pivô de baixa. Sua entrada ficaria nesse fundo e seu stop ficaria nesse topo ou nesse topo. Mesma coisa eu falo para vocês, depende do seu gerenciamento de risco, qual a quantidade de mão que você vai estar operando. Beleza? Então assim, todos esses dois topos aqui é bom para um stop, tá? Vai depender da sua mão. E depende do seu gerenciamento de risco, é igual eu estou falando. Já que a sua entrada aconteceu aqui, o seu stop aqui ou aqui, certo? E aí aconteceu essa tendência de baixa, mudança de comportamento do mercado. O que pode ter acontecido aqui também? A mesma coisa que eu fiz para vocês, que pode ter tido um suporte aqui ou um topo do dia anterior também, mesma coisa. Ele veio, bateu, não rompeu, aqui foi a região que os vendedores colocaram toda a força deles para poder jogar o preço para baixo, onde veio aquela força violenta, rompeu esse fundo e armou o pivô de baixa, certo? Para você identificar esse pivô de baixa, pessoal, é a mesma coisa, você tem que ter a mesma leitura, focado na leitura, você tem que entender aonde ele pode armar esse pivô de baixa, qual o preço que está sendo importante, que ele pode bater e armar esse pivô, certo? Então não tem erro, é setup de ter paciência para poder operar ele, mas não é difícil de entender, né? Agora toda vez que você olhar num gráfico, você vai entender aonde ele armou um pivô de alta, onde ele está armando um pivô de baixa, que significa a reversão de movimento, mudança de comportamento, beleza? Mas é igual eu estou falando para vocês, tem que estudar, analisar, olhar para o gráfico, entender o que o gráfico está dizendo e saber a hora que vai armar esse pivô. Mas para você entender isso no gráfico, não é difícil. Isso é você estudar, fazer tempo de tela, analisar, ler, você vai conseguir. Então, para poder ficar mais fácil para vocês, entenda que isso é um pivô de baixa. Toda vez que você vê um desenho dessa forma, você vai saber agora o que é um pivô de alta e um pivô de baixa. Lembrando, de preferência em tempos maiores, tá pessoal? Tempos maiores, beleza? Então deu para entender, pessoal, o que significa um pivô de alta e pivô de baixa? Então é isso aí, a aula de hoje, simples e rápida. Espero que vocês tenham aprendido. E muito obrigado aí pela presença e fui!